Galera, vocês têm noção da dimensão, da importância da volta do Renato Gaúcho ao Fluminense? Você tem dimensão disso? Vou falar disso nesse vídeo, as principais notícias do Fluminense, jogador voltando, a tabela da CBF divulgada aí para a Copa do Brasil, a terceira fase, datas e horários, e os estádios, né, mano? Tudo que você precisa saber, você encontra nesse vídeo aqui no seu canal Elinho Tricolor, galera. Aqui é o seu canal Elinho Tricolor, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley Silva, dono desse canal Elinho Tricolor. Dono não, né? Na verdade, no comando, porque o dono somos nós, né? Para interagir. E desde já agradeço você pelo like, pela inscrição e pelo comentário que vocês sempre deixam aí. Eu sempre deixo uma pergunta nos finais do meu vídeo aqui. Espero que tenham gostado, galera. Mudei o cenário um pouco. Ainda tá em período de teste. Vamos ver se vocês vão gostar desse cenário. Se porventura vocês não gostaram, vocês podem deixar aqui no comentário, que eu vou ver uma nova forma aqui enquanto o setup aqui ficar pronto aqui, né? Nosso estúdio, pra gente trazer as principais notícias do Fluminense. Hoje, dia 18 de abril, galera. Vou trazer as principais informações do Fluminense Futebol Clube. E nada mais justo do que falar sobre a volta dele, Renato Portaluppi, galera. A importância do Renato Gaúcho pro Fluminense. Nesse momento, diria eu, crucial. Nós que estamos hoje no mês de abril, né, mano? Sexta-feira santa, hoje. Mas vamos lá. Das críticas ao elogio, rapaziada. Início de Renato Gaúcho no Fluminense marca a volta por cima de atletas. E a gente vai mostrar alguns destaques, porque é notória alguma diferença tática, uma diferença de diálogo, coisa que não tinha com o antigo treinador Mano Menezes. Entendeu? Aquela forma de lidar, a boleiragem do Renato Gaúcho, pra muitos é horrível, horripilante, mas pra nós tricolores, mano, tem sido primordial pra esse renascimento, ressurgimento dos jogadores tricolores, rapaziada. E vou citar alguns nomes aqui, tem muito mais. Tem o Martinelli, Samuel Xavier, René. E você vai ver muito mais aqui ainda. Que foram alguns dos jogadores que chegaram a ser vaiados pela torcida nas arquibancadas, nos jogos, nos estádios. E agora vive um momento, diria assim, um novo momento tricolor. Entendeu? E o golaço de René, a boa atuação de Freitas. O Inácio jogou muito também no último jogo diante do Corinthians. E o elogio a Martinelli na vitória sobre o Coringão na quarta-feira tem uma coisa em comum. Um momento diferente que os jogadores vivem no Fluminense. Claro, isso desde a chegada de Renato Gaúcho. A crescente é visível e o início do trabalho do comandante é marcado por um fato curioso. O de que alguns atletas, pelos torcedores, passaram a ser elogiados. Outrora eram criticados e até mesmo vaiados perante seu público no Maracanã. Tem uma lista de mudança aqui e todos os créditos à galera do GE pela essa reportagem aí. Entendeu? Que a redação do GE, setoristas tricolores que trabalham lá, fez uma lista, e mostra essa mudança. E eu vou falar essa mudança para vocês aqui, galera. O exemplo, vamos citar o Martinelli. Desde quando Mano Menezes era técnico do Fluminense, Martinelli vinha sendo muito contestado pelos torcedores e chegou a ser vaiado pelas arquibancadas. Ponto. Claro que o Mano Menezes não vai fazer assim, ó, faz isso, toca aqui lá, não. Na hora lá, do momento do jogo, muitas das vezes, no calor da emoção, o jogador realmente esquece aquilo que foi preparado. Mas o Martinelli, é o que eu já falei do Martinelli, é bom jogador, mano. Roubou a bola, toca. Não tem, tá sem confiança, roubou a bola, toca. Tá com confiança, roubou a bola, toca. É simples. É fazer o feijão com arroz, galera. Foi isso que fez o exemplo. O André é craque na volância. Mas o André, mano, dominava a bola, roubava e tocava. Não ficava, entendeu? Sei que no final ele já com aquele ímpeto, tipo assim, já tô com a minha autoconfiança lá no céu elevada. O André dominava, tocava, escorava, prendia a bola até demais na hora de soltar, dava aquele susto na gente, mas vamos lá. O Martinelli, por exemplo, na estreia do treinador, deu a volta por cima, perdão. Ele marcou o gol da vitória sobre o Bragantino na segunda rodada por 2-1 no Brasileirão, na reta final do jogo, no Maracanã. Inclusive, não apenas o gol que fez Martinelli ter uma crescência. No jogo seguinte, o volante tem sido elogiado e voltando a viver um bom momento no Fluminense. Martinelli que já tem anos no clube, né, mano? Vamos falar outro aqui, Samuel Xavier. Foi o herói do Fluminense na vitória por 1-0 diante do Santos no Maracanã. Gol no último minuto, teve aquela treta com o Neymar e tudo. Isso marcou um recomeço para o lateral direito que chegou a perder a titularidade com o Mano Menezes. Mas ele aproveitou a lesão do Guga e veio subindo de produção e ficou marcado pelo episódio com o Neymar e agora volta a ter paz nas arquibancadas. E a grande verdade é essa.
Eu sou um aqui que eu gosto muito do Samuel Xavier. A galera sabe que eu gosto muito do Guga também. Claro, entre os dois, o que já renderam pro Fluminense é Samuel Xavier de olho fechado, mas o negócio é bola, o negócio é momento. Futebol é momento. Vídeo passado é museu. René, outro jogador que já chegou a ser vaiado pela torcida do Fluminense. René viveu o seu melhor momento nessa passagem pelo Fluminense após a chegada de Renato Gaúcho. Isso é verdade. Com quem já trabalhou no rival do Fluminense aqui no Rio, Flamengo. Com a lesão de Gabriel Fuentes, que vai ser o próximo tópico ainda nesse vídeo, ele virou titular e foi premiado com um golaço diante do Corinthians na Neoquímica Arena. Vamos falar sobre Freitas. Freitas, o argentino. O zagueiro argentino ficou muito marcado pelas falhas no jogo que definiu a demissão de Mano Menezes, a derrota por 2-0 pro Fortaleza, no Castelão. Ah, foi bizarro. Aquilo ali foi coisa surreal. Coisa de várzea, mano. Acho que nem futebol amador encontrou uma coisa dessa. Porém, desde a chegada de Renato Gaúcho, reafirmou a titularidade ao lado de Thiago Silva e tem sido elogiado pelo treinador e pelos torcedores. Foi bem mesmo sem ter Thiago Silva ao lado, que a gente tem aquela questão de tipo assim, é Thiago Silva mais um. E realmente é o Thiago Silva mais um. Só que agora é um mês fora. E pelo visto a zaga, se não se machucarem e não fizerem M, vai ser Freitas e Ignacio a nossa zaga. Dois jogadores que falharam bastante, principalmente nas finais do Campeonato Carioca. O Ignacio no primeiro jogo e o Freitas errando muito no segundo jogo, né, mano? Juntamente com o Ignacio. Mas vamos lá. Foi bem mesmo sem ter Thiago Silva ao lado. A questão é se conseguirá manter a regularidade no próximo dia. Esse é o problema do Freitas, mano. Regularidade. É outro também que eu falo. Roubou a bola, zera. Roubou a bola, dá uma bica. Roubou a bola, vai embora. Não ficar prendendo a bola. Simples assim. Simples, não tem mistério. E galera, é isso aí que eu falo sobre a importância do Renato Gaúcho. E tem um jogador que está prestes a voltar, que ainda não jogou com o Renato Portaluppi, com o Renato Gaúcho, que é o Fuentes. O Fuentes faz transição física e se aproxima da volta ao time do Fluminense. Para quem não lembra, o Fuentes sofreu um estiramento grau 2 na primeira partida da final do Campeonato Carioca há cerca de um mês, que foi a questão lá no primeiro jogo da final contra o Flamengo. O colombiano já iniciou a transição do departamento médico para o campo e nos próximos dias deve ser liberado para treinar com o restante do elenco. A fase de transição começou na última sexta-feira, cerca de uma semana atrás, né? Hoje, sexta-feira, uma semana atrás. Existe a possibilidade de Fuentes já esteja à disposição de Renato Gaúcho para o jogo contra a União Espanhola na próxima quarta-feira, que eu acho que não vai estar. Eu acho que... E vou ser sincero, galera, no Fluminense eu tô adotando uma coisa que eu tipo assim, faltou, a não ser que seja o Arias, apesar que até com o Ganso eu tô tendo esse cuidado. Faltou, não tá voltando, o cara voltou. Deixa dar 2, 3 jogos aí pra ele começar a iniciar, mano. Pra não queimar a etapa, que a gente tem um Mundial daqui a 2 mesinhos. Qualquer lesão grave tira o jogador do Mundial. Aí ele pode estar ali na quarta-feira com o União Espanhola, lá no Chile, pela Sul-Americana. Eu espero que ele não esteja nem relacionado pra isso aí, nem viaja. Ele pode ter o retorno contra o Botafogo no dia 26. Aí eu já concordo que ele volte no banco de reservas. Tudo depende de como o corpo do jogador vai reagir nos próximos dias, quando ele voltar a treinar com o elenco profissional aí, galera. A lesão aconteceu no dia 12 de março, nós já estamos no dia 18, um mês e uma semana aí, já. Que o Fuentes. Vamos lá, né, mano? Ele fez 11 jogos na temporada e 4 assistências. Ele é o vice-líder do elenco tricolor no quesito de assistência, atrás apenas de John Arias, rapaziada. Então é isso aí, galera. Tudo que você precisa saber sobre o Fluminense, você ficou sabendo nesse vídeo aqui. A importância do Renato Gaúcho pro Fluminense e a volta de Fuentes aos gramados já tá fazendo um período de transição. Galera que chegou até aqui no vídeo, deixa o like, claro, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações para não perder conteúdo nenhum aqui do nosso canal Elinho Tricolor. Ajuda, galera, compartilha nossos vídeos, ajuda a crescer ainda mais o nosso canal aqui, trazendo sempre somente notícias. O canal é focado nas principais notícias do Fluminense, hoje, amanhã e sempre. Ou seja, vence o Fluminense, sempre, sempre. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Valeu, é nóis e vitória Fluminense! Vamos que vamos. Vamos, Renatão. Olha a importância do Renato. Deixa pra mim nos comentários o que você acha da importância do Renato Gaúcho nesse momento para o Fluminense Futebol Clube. Valeu, fui. É nóis.